Olha, inteligência artificial tá em todo lugar hoje em dia, né? Mas todo esse barulho, todo esse hype é só a pontinha do iceberg. A gente vai fundo na história e na tecnologia por trás disso tudo para entender o que é real e o que é só exagero. Afinal, como é que a gente chegou até aqui? Bora descobrir? Para muita gente, a história toda parece que começou aqui, né? Novembro de 2022, a OpenAI lança o ChatGPT e, boom, ele simplesmente explode. De repente, todo mundo, de estudante a profissional, estava lá testando o que essa tal de IA generativa conseguia fazer. Foi um verdadeiro divisor de águas, sabe? Uma tecnologia que era coisa de laboratório, de repente, estava na mão de todo mundo. Mas o que é exatamente essa tecnologia? Bom, em poucas palavras, a IA generativa, ou IA-Gen, como o pessoal chama, ela não só analisa os dados que já existem, o grande lance dela é que ela cria conteúdo novo, completamente novo. Ela pode, por exemplo, escrever um poema, compor uma música ou até criar uma imagem a partir de um comando de texto simples. É essa capacidade de criar que faz ela ser tão poderosa e, claro, tão controversa às vezes. Então, para a gente entender o cenário completo, vamos fazer uma viagem. A gente começa com essa explosão recente, aí volta no tempo para ver as origens, passa pelos altos e baixos da história da IA, analisa as promessas e os perigos de hoje e, para fechar, a gente vê o impacto disso em áreas como educação e até na pesquisa histórica. Então, essa ascensão do ChatGPT pareceu que foi da noite para o dia, né? Uma sensação instantânea. Mas a verdade é que essa revolução foi, na verdade, construída tijolo por tijolo ao longo de décadas de pesquisa. Uma pesquisa cheia de avanços, claro, mas também de muitos becos sem saída e de debates bem acalorados. E aí fica a grande pergunta, né? Se a tecnologia já existia de alguma forma, por que essa explosão toda aconteceu agora? Para a gente achar essa resposta, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Na época em que a inteligência artificial era só uma pergunta teórica, uma ideia na cabeça de alguns pioneiros. Pois é. Para entender a explosão de hoje, a gente tem que voltar lá para trás, para uma era em que a ideia de máquinas que pensam era mais coisa de ficção científica do que um campo de estudo sério. Foi ali que os alicerces de tudo isso foram construídos. Essa jornada começa lá em 1950 com Alan Turing e aquela pergunta fundamental dele. As máquinas podem pensar? 6 anos depois, pronto, o campo ganha um nome oficial: inteligência artificial. Aí a gente vê os primeiros hardware surgindo, como o Perceptron, que era uma tentativa de imitar o cérebro. Mas sabe como é? O otimismo inicial logo deu de cara com uma onda de ceticismo. Começaram a sair relatórios importantes questionando se a IA ia mesmo conseguir cumprir tudo aquilo que prometia. E olha que interessante. Desde o comecinho, o campo da IA já era dividido. Tinha duas correntes de pensamento, duas filosofias. De um lado, a IA simbólica. A ideia era ensinar regras explícitas para as máquinas, como se fosse um manual de instruções gigante. Do outro lado, a IA conexionista, que queria que as máquinas aprendessem sozinhas, a partir dos dados, mais ou menos como uma criança aprende com a experiência. E essa briga, essa divisão, moldou o campo por décadas. Só que aquele otimismo inicial bateu de frente com a realidade que era bem dura. As críticas, os desafios técnicos, tudo isso levou a um período de bastante desilusão. As promessas pareciam gigantescas, mas os resultados eram bem pequenos. Foi aí que começou o que ficou conhecido como o inverno da IA. Esse tal de inverno da IA foi uma reação direta àquele hype todo do começo. A abordagem, que era baseada em regras, começou a esbarrar em problemas enormes, como as explosões combinatórias. O que é isso? Basicamente, eram situações em que o número de possibilidades ficava tão, mas tão gigante que nem os melhores computadores da época davam conta. E aí, com poucos resultados para mostrar, o dinheiro para a pesquisa simplesmente sumiu, e muitos projetos foram engavetados. Mas aqui tem uma reviravolta na história. Apesar do corte no financiamento dos grandes projetos, a pesquisa não parou completamente. Se a gente olha os dados, as publicações científicas continuaram, as associações de IA não perderam membros e o uso comercial até cresceu um pouco com os sistemas especialistas. Então a gente pode pensar que não foi bem um inverno congelante, sabe? Talvez tenha sido mais como um outono, um período em que a pesquisa continuou, só que de forma mais quieta, mais focada. E o que trouxe a primavera da IA de volta? O nome disso é Deep Learning. O que os pesquisadores fizeram foi basicamente pegar aquela ideia antiga das redes neurais e
turbinar ela. Colocaram muitas, mas muitas camadas. E essa profundidade toda permitiu que os sistemas começassem a reconhecer padrões super complexos nos dados, resolvendo os problemas que tinham travado os primeiros modelos. Foi ali que a semente da revolução que a gente vê hoje foi plantada. E isso tudo nos traz de volta para os dias de hoje, porque o Deep Learning é a base dos modelos de linguagem grandes, os famosos LLMs, que são o motor por trás de ferramentas como o ChatGPT. Então vamos dar uma olhada em como eles funcionam e, claro, quais são os grandes desafios. Pode até parecer mágica, mas é pura matemática e probabilidade. Um LLM não entende o que a gente escreve do jeito que um ser humano entende. O que ele faz é quebrar o nosso pedido em pedacinhos, os tokens. Aí, com base nos trilhões de exemplos que ele viu na internet, ele prevê qual é a próxima palavra mais provável. É uma previsão estatística. E ele vai fazendo isso palavra por palavra até a resposta ficar completa. Ele é basicamente um mestre em imitar padrões de linguagem numa escala gigantesca. Só que essa abordagem, baseada em prever a próxima palavra, traz junto uma série de perigos. As famosas alucinações, por exemplo, quando a IA simplesmente inventa fatos que parecem verdadeiros, são problemas gigantescos. Outra coisa, eles são caixas pretas. Nem os criadores conseguem explicar exatamente por que o modelo deu aquela resposta específica. E tem mais, eles podem poluir a internet com desinformação e, um ponto super importante, eles acabam reproduzindo os preconceitos que encontram nos dados que usaram para treinar. E poucos lugares sentiram o impacto dessa tecnologia de forma tão rápida e tão intensa quanto a educação. A IA na sala de aula é vista ao mesmo tempo como uma promessa incrível e como uma dor de cabeça daquelas. A Unesco tem uma visão bem interessante sobre isso. A ideia não é que a IA substitua a inteligência humana. Pelo contrário, ela nos convida a repensar o que a gente entende por conhecimento e por aprendizado. Essa mensagem da Unesco, que a gente vê simbolizada aqui, reforça uma ideia central nesse debate todo. A tecnologia tem que ser uma ferramenta, não o objetivo final. O foco tem que ser sempre melhorar o potencial humano. E olha só, um número simples, mas que esconde uma complexidade enorme. 13. 13 anos. Essa é a idade mínima para usar a maioria dessas ferramentas de IA. E isso, claro, levanta um debate super importante sobre seguranças, sobre consentimento e sobre como a gente pode, de fato, integrar essa tecnologia nas escolas para quem é mais novo. Mas apesar dos desafios, o potencial é gigantesco. Pensa só, um tutor particular para cada aluno que se adapta ao ritmo de cada um. Ou ferramentas que ajudam professores a poupar tempo, que ensinam programação de um jeito interativo, ou ainda que tornam a educação mais acessível para todo mundo. São essas promessas que deixam os educadores bem animados. E o impacto da IA vai muito, mas muito além da sala de aula. Chega em áreas que muita gente nem imaginaria, como as ciências humanas. Vamos ver um exemplo? A pesquisa histórica. A IA está transformando a maneira como os historiadores trabalham. Olha que incrível o poder da IA como ferramenta de pesquisa. Tarefas que antes levariam uma vida inteira, tipo transcrever manuscritos antigos, agora são feitas numa fração do tempo. A IA consegue identificar a caligrafia de um escriba que ninguém sabia quem era, consegue reconstruir digitalmente artefatos que estavam quebrados e até ajuda a preencher as lacunas em textos antigos danificados. É uma verdadeira revolução para quem trabalha com arquivos. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: a IA não está aposentando o historiador. Muito pelo contrário, ela está criando um novo jeito de fazer pesquisa. Um jeito colaborativo. Agora, historiadores trabalham lado a lado com matemáticos, com cientistas da computação, para analisar informações numa escala que antes era simplesmente impossível. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Será que o maior impacto da inteligência artificial vai ser só nos dar respostas mais rápidas para perguntas que a gente já tem? Ou será que o verdadeiro poder dela está em nos ajudar a fazer perguntas completamente novas? Perguntas que a gente nunca nem tinha imaginado antes? Essa é a questão que provavelmente vai definir a próxima era da descoberta humana.